Esse capítulo é uma loucura. Um dos personagens mais ridículos da obra aparece, e a melhor parte, ele não existia até esse capítulo. Podem procurar, desde que os piratas Krieg começaram a aparecer, esse maluco não está em lugar nenhum. Ou tá, mas não tenho R$9 pra confirmar. Dito isso, nesse vídeo, trago um resumo com comentários do capítulo 54 de One Piece, A Batalha de Mentirosos. Bom, o capítulo começa pela capa. Historinha de capa do Bug, que traz a formação de uma aliança enquanto o Bug mostra toda a sua delicadeza ao tentar devorar um peixe inteiro. Não é à toa que ele nunca se casou. E digo mais, história de capas são um saco de acompanhar assim, uma capa por semana, isso quando tem. Às vezes tem uma pausa para uma capa comemorativa, às vezes a revista quer farmar e manda desenhar uma capa colorida, e às vezes, tem uma pausa na semana. Mesmo histórias de capa que a galera não gosta tanto, tipo a do Capone e a do próprio Bug. Hoje o Bug é Deus, mas nessa época, ele não era ninguém. A coisa mais interessante nisso era a pirata, quem é a moça misteriosa e só. No final, toda história de capa, só é interessante ver quando está completa, antes disso, é só chato. Infelizmente, mas, enfim, aliança formada com rum e vinho. Inclusive, o Bug está na ponta dos dedos, sendo que ele pode voar, se ligou. Bom, agora sim, entrando no carnaval de mentiras, voltamos com o Sanji fazendo pose. Ele acabou de desviar o peixe tanque. Inclusive, o Sanji, com essa força toda, deveria ser capaz de derrotar o Krieg com um único chute. Se bem que a armadura segurou uma bala de canhão, se bem que as balas de canhão em One Piece são inúteis. Enfim, o tanque peixe foi derrubado na varanda. Porém, por milagre, não pegou ninguém. E voltando no que falei no vídeo anterior, mais uma vez, o cenário é de vantagem para o Baratie. Não tem ninguém capaz de segurar os chutes do Sanji. O Oda percebe isso e decide criar um personagem para segurar o cozinheiro. Porque se o Sanji fica livre por tempo o suficiente, a vantagem numérica que é do Krieg vai ser obliterada. Mas bem, depois de enterrar o peixe na varanda, o Sanji fez uma pose para que todo mundo o admire. O Krieg fica surpreso e imagina que seja a mesma técnica do Zeff. O que, na verdade, é engraçado pensar que a técnica de chute do Sanji não veio do Zeff. No sentido que o Zeff não ensinou, o Sanji só copiou e copiou daquele jeito. Por causa da perna de pau, o Zeff não consegue lutar e por isso, não luta há anos. Acho isso uma desculpa idiota, mas é assim que é. Então, o referencial do Sanji é um chute ou outro que o Zeff deve usar na cozinha. Ou seja, ativamente, o Zeff só ensinou a cozinhar. Mas enfim, além do Krieg, também temos o Zeff que está olhando o tempo, vendo se vai chover, e o Luffy, bom, tudo pra ele é divertido, porém, o chute do Sanji realmente foi algo digno de admiração, além de levantar a moral dos aliados. Mas infelizmente, temos a decepção do Baratie. O restaurante é apresentado como um negócio criado por um ex-pirata e que, além disso, todos os funcionários também eram ex-criminosos. Mas aí, quando o negócio aperta, os cara não aguentam um minuto de porrada. Enquanto o Patty e o Kalo aparecem para brigar com o Sanji, porque o chute do pivete quase quebrou o peixe, todos os outros cozinheiros foram derrotados. Em segundos, uma vantagem esmagadora foi incinerada. Agora só existe 5 pessoas no lado do Baratie e, um deles, é um pirata aposentado e incapaz de lutar. Isso é tipo começar um jogo ganhando e tomar a virada depois de fazer 4-0. Campanha, deixe o like. A cada 3 pessoas, só uma deixa o like, e assim dá força para a crise dos likes. Participe já, no combate à crise dos likes. Um like ajuda, um like salva. Bem, o pessoal do Don Krieg é bem fabuloso, então eles fazem pose e declaram que não são piratas comuns. Sendo que não existe uma diferença entre esse bando e o do Kuro. A verdade é que os cozinheiros viviam de fama. A cozinha mais perigosa do leste foi obliterada em segundos. O que, né, foi merecido. Tivessem agido com inteligência, nem luta teria. Mas enfim, e bom, no mínimo, pose os caras sabem fazer. Principalmente esse maluco de costas, tirou onda. Só vou tirar foto assim agora. E digo mais, os caras não são piratas comuns, mas, os cozinheiros seguem vivos. O negócio está tão tranquilo que os cozinheiros no chão, ainda tem tempo pra elogiar a força do inimigo. Mas foi aí que o Patty e o Kalo ficaram putos. Já não basta apanhar, os cara quer elogiar, aí já é demais. A dupla puxa essa de serem ex-piratas, como se ainda enganassem alguém com isso. E quando pulamos a página, descobrimos que nem eles conseguem sustentar essa mentira. Pulando a página, descobrimos que os dois grupos são mentirosos compulsivos. De um lado, os piratas Krieg gritam que são os piratas mais fortes do leste. Um pessoal que não sabe nem quem é o Mihawk, não vão ser os mais fortes, mas bem fudendo. Fabulagem nível extremo. Já no outro lado, os ex-piratas de Araki, revelam a verdade sem nem perceber. Patty e Kalo revelam que só são encrenqueiros, saca? Aquele tipo de gente que vai para as festas querendo arrumar confusão. Patty conta que em um pouco mais de 10 anos como cozinheiro, ele já cozinhou em mais de 300 restaurantes.
Mas como ficava arrumando confusão a troco de nada, sempre era demitido. O mesmo vale para o Calo, os dois já eram parças há muito tempo e a dupla ficou saltando de restaurante em restaurante até serem contratados pelo Baratier. O único lugar do mundo onde a clientela nunca tem razão. Ou seja, em mais de 10 anos como cozinheiros, nenhum dos dois foi pirata. Mentiroso é assim, se você der corda, em algum momento ele se perde. Dito isso, apesar de tudo, tem uma coisa muito interessante. As armas usadas pelo povo do Baratier serem utensílios de cozinha gigantes é genial. Quem será que fez, né? Será que foi comprada na Ilha da Cozinha? Inclusive, acho que já comentei como essas armas são geniais antes. Mas bem, voltando, a porrada come. A primeira linha dos piratas Krieg é esmagada com tranquilidade. Pat usa um garfo gigante como um tridente e o Calo usa um facão de cabo longo como uma alabarda japonesa. Dito isso, nessa cena em específico, perceba, os braços do Pat foram trocados de lugar. Foram desenhados como se ele estivesse virado na nossa direção, mas claramente, ele está de costas para nós. Mas enfim, a primeira linha vai de arrasta e os piratas ficaram em choque. Detalhe, para a dupla ainda tentando, eles realmente acreditam que foram os piratas. Mas aí, temos uma reviravolta. Do nada, surge um esquisito. E digo mais, podem procurar, em todos os momentos que os piratas Krieg aparecem, em todos os quadros, em todos os capítulos, até esse exato momento, esse personagem não está em lugar nenhum. E bom, ignorando o fato do desgraçado estar nadando com chapas de aço da grossura do meu braço como quem nada com um macarrão de espuma. Como caralhos, esse animal passou despercebido até agora, né? Mas bem, inspirado no Super-Homem, o Homem de Aço. Na verdade, não sei se é isso mesmo, mas o cabelinho na testa e o formato do rosto me lembrou o Cuequinha Vermelha. Enfim, bem, o cara esquisito é de poucas ideias, ele nada e sobe na varanda como um nadador profissional equipado só com sunga, touca e óculos. Ele chega e diz, salve salve e blau. Derruba o Pat e o Calo ao mesmo tempo. Então, finalmente, vemos por completo o super esquisito do bando do Krieg. Como colete, o animal usa 2 escudos planos que cobrem todo o tronco dele. Também usa escudos menores nos joelhos e cotovelos, como também segura 2 escudos nas mãos. Esses escudos pequenos lembram o escudo broquel. Porém, os escudos dele são chapas maciças com metade de uma esfera, semelhante à pérola no centro. O animal usou o escudo como luva e deitou, literalmente, o Pat e o Calo na porrada. Dito isso, dá pra dizer que o alto escalão dos piratas Krieg, mesmo tendo só 2 combatentes principais abaixo do Krieg, o cara do escudo, capitão da 2ª divisão e o Gin, que também deve ser o capitão de alguma divisão. Comparativamente falando, esses 2 parecem ser mais fortes que o Jango e os irmãos Gato, do bando do Kuro. Porém, o bando do Krieg tinha 50 navios, não era pra ter mais capitães. Enfim, o Pérola, vulgo a muralha de aço, é só um ser esquisito com super foco em pérolas e escudo. O Oda deve ter pensado nesse personagem com 14 anos depois de assistir algum documentário sobre a caça de pérolas. Se a cena do Pérola já não fosse maluca o suficiente, um pirata aleatório decide roubar a faca do Pat, ele vê a faca e pensa, por que não? Assim que ele pega a faca, ele nota que a lâmina é muito superior à sua espada. Pelo menos na questão de afiação. Porém, antes que ele possa levar ela, o Pat agarra a faca pela lâmina. E com isso, você percebe 2 coisas. A primeira é que essa é a batalha entre criminosos mais suave do mundo. Ela tem uma regra, se cair no chão, ninguém pode continuar batendo. A segunda é que a faca não é afiada coisa nenhuma. O Pat segura na lâmina, era pra ter descido um rio vermelho mão abaixo. Ou seja, se essa faca é afiada na visão do pirata, do por vista a espada dele, o negócio deve ser um porrete de tão cega. Enfim, o pirata é bem gentil e não tenta nada muito agressivo, ele fica disputando a faca como num cabo de guerra, até que o Sanji decide fazer alguma coisa. O fumante com mais fôlego do mundo, dá uma voadora de direita que se não quebrou o pescoço do maluco, ele vai conviver com dores nessa região pelos próximos 30 anos. E tudo por causa de uma faca cega, pessoal arrisca a vida por qualquer merda hoje em dia. Bem, depois do chute, o pirata voou e nunca mais voltou. Enquanto a vítima voava, o Sanji pousou e ergueu a mão, então o pirata, como uma rede de arrasto, carregou outros piratas até os esmagar no escudo da frente do Pérola, um segundo antes da faca cair na mão do Sanji. Ou seja, o chute do Sanji foi mais poderoso que a gravidade. Não que isso signifique muita coisa num futuro próximo, mas nesse momento, também não significa muita coisa. Esses piratas do Krieg são seres humanos comuns e leves como penas. Pois bem, depois de fazer pose e destruir o pulmão com o cigarro, o Sanji explica a filosofia da cozinha. Cada cozinheiro tem a sua faca e ela é como sua alma e ninguém deve tocá-la desrespeitosamente. Uma filosofia linda e muito bacana, mas estou esperando ele parar de desfilar e começar a fazer alguma coisa. E graças aos deuses, ele finalmente faz. Depois de devolver a faca do Pat, o maluco desaparece. O Sanji fica sozinho e os piratas esquecem a força que os chutes do pivete têm e avançam sem medo.
Infelizmente para eles, o grupo descobre que o cozinheiro é rápido e possui uma flexibilidade absurda. De cabeça para baixo, o Sanji consegue manter as pernas completamente abertas enquanto as torce para manter os calcanhares apontados para direções diferentes, e achando pouco, ele gira no passinho do breakdance da destruição. Os piratas são derrubados antes mesmo que fossem capazes de entender o que caralhos estava acontecendo. Mas, isso não é o limite do loirinho. Antes que os piratas possam cair depois da rasteira, mostrando que é ambidestro, o Sanji chuta a cara de todo mundo. Cada um tomou uma tamancada numa região do rosto e foram conhecer o outro mundo. Se você pensar que ele aprendeu isso só por observação, dá pra dizer que o pivete é um gênio. Pelo menos quando o assunto é chutar e cozinhar. Dito isso, não sei por que eles ainda querem manter essa mentira de que o Baratie não tem cozinheiros comuns. Até agora, só vi cozinheiros que são muito bons em oprimir os mais fracos e apanhar. Cantaram de galo pra cima do Gin e do Krieg quando os dois estavam morrendo de fome, e agora, que tiveram que enfrentar um pessoal alimentado, eles é quem estão passando fome. Os únicos incomuns nesse restaurante são o Zef e o Sanji, o resto é no máximo esquisito. E bem, ainda nessa linha, mentiras na pirataria. O Pérola diz que já enfrentou 61 inimigos e todos foram mortos por ele. Nessa conta não está entrando o Patty e o Calo, certo? E além de mentiroso, o Pérola é fabuloso. Ele diz que nunca se feriu e é por isso que chamam ele de a Muralha de Aço. Dito isso, se fosse tão bom assim, teria saído para enfrentar o Mihawk. Mas enquanto o caçador de frangos estava aí, ele nem respirou para não correr o risco de fazer barulho. Mas enfim, o Pérola segue se pabulando e diz que nunca viu nem mesmo uma única gota do seu sangue. Nem quando precisou fazer exame de sangue. Além de fabuloso e possuir um super foco em pérolas e escudo, o capitão da 2ª divisão é narcisista pra caralho. O cara começou a dizer que se ama na frente de todo mundo. É muita coragem, vice. O cara é tão esquisito que o Luffy esquece o que está fazendo e fica observando aquele animal de zoológico exótico. Não que chamar a atenção do Luffy seja algo difícil. Ele com certeza tem algum grau de TDAH. Mas bem, numa luta, qualquer distração deve ser punida com uma consequência pesada e sabendo o quão traiçoeiro o Krieg é, esperava algo realmente perigoso quando ele começa a rodar alguma coisa. Infelizmente, já nessa época, algumas coisas aconteciam porque sim. Então o Krieg destrói o mastro no qual o Luffy estava brincando de abraçar a árvore. E antes que o borrachudo pousasse, o Krieg rodou e meteu uma bola de espinhos bem na barriga dele. E assim, mesmo que ele não caísse no mar, ele deveria ficar com alguns furos pelo corpo, né? A bola de espinhos tem esse nome por ter espinhos. E o Krieg não é o tipo de cara que usaria uma bola de espinhos da matinê, certo? Mas é isso, enquanto o Luffy é atacado pelo Krieg de um lado. Do outro, temos uma batalha ridícula. O Sanji chuta o Pérola como se estivesse andando normalmente. A força desse chute é a mesma força usada para andar. O Pérola bloqueia com o cotovelo, mostrando que além de esquisito, ele também é maluco. Se o Sanji usa o mesmo chute que fez o tanque peixe mudar de direção, esse ombro e cotovelo teria virado pó de osso. Mas enfim, o cara bloqueia, todo sorridente e se pabulando, eu sou foda. Até que o Luffy, que deveria estar pingando sangue, cai sobre a cabeça do Pérola. Nessa situação, a testa do Pérola beija o escudo no cotovelo. E é nessa que descobrimos mais uma mentira. O Luffy pousa como uma pluma, nem a sua roupa foi perfurada. Descobrimos também que o Krieg é péssimo de pontaria. É a 2ª vez que ele joga algo na direção do Baratie, e teoricamente, não era a intenção dele, em nenhuma das duas. Mas, isso é ignorado. Já que todo mundo, até o Krieg, volta a sua atenção para a Muralha de Aço, que atualmente está suando, nervoso com o mel que desceu pelo nariz. Ele virou mocinho, e o capítulo termina assim, mostrando que o bando do Krieg e o Baratie são formados por 2 grupos de mentirosos. Já que a reação dos piratas é, deu merda, o Pérola está sangrando. Essa não é a reação de quem está vendo ele sangrar pela primeira vez. Essa é a reação de quem já viu ele sangrar e sabe que não será bonito. Mas é isso, bem no estilo Batman vs Super-Homem, estamos vendo a muralha sangrar. Agora assim, um nariz sangrando foi barato pra ele, era pra ter aberto no mínimo um olho de sangue, mas, se nem a bola de espinhos fez algo, né? Enfim, a batalha segue e de alguma forma inexplicável, o Baratie segue segurando um empate com os piratas Don Krieg, mesmo depois de basicamente perder 90% do seu exército. Mas é isso, termino aqui esse vídeo, espero que tenha gostado, mas se não gostou, eu te perdoo. Você chegou até aqui, até abraço e até a próxima.